Vamos lá, dando continuidade à ideia de que qualquer um pode desenhar. Você que está aí, você que acha que você só faz aqueles rabisquinhos e acha que esses rabisquinhos não prestam para se tornar um bom desenhista. Então eu vou te provar que isso não é verdade. Como tudo na vida, a insistência, a persistência, a dedicação fazem você aprimorar qualquer atividade. É claro que aqui a gente não está atingindo todas as crianças e todos os adultos, tem pessoas que têm comprometimento cerebral grave. Eu estou falando de uma forma geral, se a pessoa tem todas as condições básicas de aprendizagem, tudo bem? Estou falando daquelas pessoas que dizem que não sabem desenhar e tem até medo de tentar porque viram o próprio desenho e morrem de vergonha, na verdade. Então vamos lá, esse livro aqui diz assim: dibujar é fácil, desenhar é fácil. Eu concordo com ele e eu vou te provar começando com a primeira parte do meu treinamento. Tudo que eu aprendi, eu fui reunindo de grandes mestres do desenho, eu tive vários professores, Bandeira de Mello, vários outros professores da minha faculdade de desenho que contribuíram muito para mim. O Antônio, fantástico, professor de desenho artístico, e vários outros. Bem, então, eu fui reunindo alguns elementos de cada um deles. Tem um ditado que diz assim: se você pegar um pouco de pouco de coisa boa de cada amigo seu, você vai conseguir se tornar uma pessoa melhor. Então, em relação a dar aula de desenho, eu fui pegando várias coisas de cada um, melhor de cada professor. Então, tudo isso é fruto também de estudo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu percebi, às vezes o aluno não conseguia desenhar, não porque ele não tinha jeito, porque ele não percebia. E depois, nos estudos de neurociência, a gente observa nas aulas que eu fiz curso de pós-graduação em neurociência da aprendizagem na UFRJ, e que me ajudou muito a entender que às vezes nós estamos num local e não percebemos alguma coisa de um acontecimento que outra pessoa percebeu. E às vezes a mesma cena, duas pessoas percebem de formas completamente diferentes. Em relação ao desenho, então você precisa, na verdade, a primeira coisa que precisa fazer é relaxar, óbvio, mas a segunda coisa é perceber. Uma pessoa que não percebe, ela não consegue desenhar. Mas professora, pelo amor de Deus, todo mundo percebe tudo. Não é assim, quer ver? Por exemplo, tem pessoas que observam que isso aqui é uma caneta, básico, né? Tranquilo. Mas poucos percebem a forma. Uma coisa é o nome, caneta, outra coisa é a forma. Então, quando você era criança, quando você gravou a forma e a palavra casa, e aí vem a questão da linguística, como é que o cérebro grava a palavra, que eu não vou entrar nesse detalhe agora, não é o propósito. Mas, por exemplo, quando você gravou casa, eu tenho certeza que você até hoje tem essa mesma casa gravada no seu cérebro. Vou desenhar a casinha, que todo mundo consegue fazer, né? Por acaso, esta aqui deve ser menos torta que a minha, né? Então, esta casa, quando você era criança, o que aconteceu? O seu cérebro gravou uma imagem com esta palavra. No caso, fica ao contrário, não sei, é a primeira vez que eu faço vídeo assim. Então, a palavra casa, no seu cérebro de criança, ficou gravado com este desenho, com esta forma, com esta imagem. Com o tempo, o que acontece? Você, quando vai aprender a desenhar, você entra em choque com essa informação. Então, a primeira fala minha foi o seguinte: você precisa primeiro, para conseguir desenhar alguma coisa, você precisa perceber, não basta ver. Então, você aqui agora, vou te provocar ao percebimento, a percepção, aliás, perdão, vamos lá. Eu pergunto para você, o que é isto aqui? Eu não sou maluca, é o quê? É uma caneta de quadro branco, mas estou te perguntando na boa. O que para você é isto aqui? Aí você vai responder, uma caneta. Ótimo. Para o desenhista, é muito relativo isso, porque depende, se ele vai desenhar, ele busca o quê? Ver a forma.
Se eu fosse te pedir, mesmo sem saber desenhar, qual é a forma que você acha que toma esta caneta no desenho? Então eu vou te ajudar. Vamos lá. A forma que esta caneta toma seria isso aqui, ó. Eu vou botar a caneta aqui, ok? Tá dando para ver? Mais ou menos, né? Vou fazer assim para melhorar. Eu vou botar, faça isso em casa. O lápis em pé, no caso é um pincel atômico, e preencha, faça a linha do contorno deste objeto, tá? Sem tirar a mão assim, ó. Todo, para você ver qual é a forma deste objeto. Então eu vou preencher aqui rapidinho, para você ter noção aonde eu quero chegar. Então, esta é a forma do que você chama de pilô, caneta, tudo bem? Tranquilo. Só que esta forma que você está percebendo, está vendo, ela pode tomar outras variáveis, ela pode ter outras posições e outras formas, mas o objeto continua o mesmo. Por exemplo, se este objeto, que é a caneta que você já tem gravada na sua cabeça, estiver nesta posição, pergunto para você uma coisa simples, ridícula, mas poucas pessoas percebem. Qual é a forma que você está percebendo agora, está vendo? Tem gente que vai ver e vai responder outras coisas. É incrível, dando aula, eu pergunto, o que é isto? A pessoa fala, uma caneta. Eu pergunto de novo, o que é isto? Daqui a uns 40 minutos, não, mas tem pessoas que em 5 minutos percebem. Professora, é um círculo. Exatamente. Então eu volto para cá, vamos ver a forma deste objeto. Fazer a mesma coisa, ó. Põe o objeto em pé, vou passar ao redor o meu pincel anatômico. Mais ou menos aqui, porque fica difícil com a mão segurando. Geralmente eu faço ele sozinho, né? Então, ó, ficou mais ou menos porque eu estou tendo que segurar a caneta. Vou preencher aqui para você ter noção. Então, a criança que me respondeu o que é isto, ela respondeu, isto é um círculo. Mas muitas, e vou dizer, a maioria das pessoas responde caneta. E aí, este é o primeiro e o maior dos problemas de quem quer aprender a desenhar. A questão é, você precisa parar para observar. Então, o computador, quando ele grava, na minha época, antigamente a gente falava disquete, agora é o pendrive, mas a gente tinha que botar o disquete, agora é o pendrive, né, o CD. Quando você quer gravar uma informação, você dá um tempo para ele pegar a informação que está na tela, que você digitou, que você gravou, e passar para o dispositivo que você colocou para a memória, para gravar. Isso demora um tempo? Sim. Da mesma forma, o seu cérebro precisa de um tempo para perceber e entender. O que acontece? Qual é o choque nesse momento? Quando você tem a casa na sua cabeça, gravada, e a sua professora, o professor de desenho, ou mesmo a vida pede para você desenhar uma casa, então uma casa completamente diferente, o que acontece? Você não consegue dar ordem para que a sua mão execute aquilo que você está querendo copiar. Você vai executar aquilo que a sua mente tem gravado. Esse é o problema. Então, para você desenhar esta caneta ou qualquer objeto, primeira coisa, você precisa parar para observar. Então, observe a forma que você quer copiar. Se a forma é esta, você vai copiar esta. Se a forma é esta, não importa se é caneta, se é lápis, se é chinelo, não importa. Vou dar um exemplo deste óculos, uma coisa muito difícil de desenhar, não é? Se tiver assim, você observa qual seria o desenho. E agora? Olha isto. Totalmente diferente. Entendeu onde eu quero chegar? Então, a primeira coisa, faça exercícios em casa, com o seu filho, com você mesmo, para aprender a desenhar. Coloque uma luz, como eu estou tentando fazer, né? Ó, é difícil para mim porque é muito complicado. Não sei se assim funciona. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá dando para ver. Se eu coloco assim, de frente, ó, o que eu estou vendo na sombra? Uma linha, mas isto é um retângulo. Mas se eu coloco assim, observa que vai virar uma linha. Então, quando você desenha, você precisa passar pelo menos
Respira fundo, segurar a vontade de desenhar, que todo mundo quer desenhar rápido, ficar bonito, que é outra coisa que a gente vai questionar. E você precisa relaxar a sua mente, os seus olhos, e trabalhar a sua sensibilidade para desenhar. O que a arte tem a ver com a vida? Tudo. Quando a gente não para observar os acontecimentos, por isso que a arte é tão importante, as pessoas são mais sensíveis quando se tornam mais artistas ou desenvolvem a sua capacidade artística, porque elas param para pensar, para observar. As coisas aparecem e a gente precisa estar atento. Da mesma forma que o nosso pôr do sol nos faz acreditar que a Terra é reta. E a ciência pôde mostrar, porque conseguiu ir além, observando a Terra de longe, conseguiu mostrar que é redonda. Da mesma forma, observando com mais profundidade um objeto, você consegue desenhar. É o primeiro passo. Depois tem a questão motora, que a gente vai estar trabalhando também. Espero ter colaborado com o seu medo, que ele possa se diluir, o medo de estudar, o medo de aprender. Você pode, você é capaz, precisa tentar. Um abraço, espero ter colaborado.